Bom, vamos lá. Ó, no final da aula passada, eu pedi para vocês darem uma entendida nessa fórmula da energia que está aqui embaixo. Por que eu queria que vocês entendessem? Porque o uso dela nessa forma aí é muito simples para a aula de hoje, para essa aula sobre que a gente vai falar sobre capacitores e capacitância. Qual que é a ideia, o conceito do termo capacitores e capacitância? Então, capacitores é um dispositivo que acumula energia elétrica. E capacitância é o quanto esse dispositivo é capaz de acumular energia elétrica, seja carga. E como que ele funciona? Aqui tem um conceito geral, que eu tenho um condutor, dois condutores na verdade, e eu transfiro carga de um para o outro. Aí eu crio um campo entre eles. E esse campo eu posso descrever por inúmeras linhas de campo. Só que, por ser um condutor, em qualquer ponto dele, o potencial é o mesmo. Então, essa bateria representa o mecanismo que eu usei para tirar a carga de um e pôr no outro. Na verdade, como é o elétrico imóvel, a gente tira do positivo e põe para o negativo. Isso configura um campo no espaço e isso tem uma energia. Por ser um condutor, o que é essa integral aqui embaixo quer dizer? O elemento de carga dado pela densidade de carga dentro de um elemento de volume, que é o DR3, aqui, vezes o potencial que ele está. Como eu não estou no condutor, qualquer ponto dele tem o mesmo potencial. Então, nessa integral aqui, esse V de R, o potencial é constante, ele sai para fora. Aí fica a integral da densidade de carga, que é a carga total do dispositivo. Então, essa integral da densidade de volume, que pode ser complicada de calcular, vezes o potencial, no caso do condutor, ela se reduz a isso aqui. É um meio da carga total, que tem vezes a diferença de potencial. Então, a carga total que foi separada. Em módulo, eu separei as cargas e entre elas ficou uma diferença de potencial 2. Então, o conceito que está nessa expressão é isso que vocês precisam entender fisicamente o que isso quer dizer. Isso quer dizer várias coisas. Eu estou separando carga e acumulando. Essa separação de carga, ela tem uma energia. Por que ela tem? Porque a carga positiva e negativa, elas querem se atrair. Então, toda vez que eu separo elas, eu crio um potencial. Então, o potencial dessa separação aqui, para calcular isso, como que eu faço? Ou seja, e a outra pergunta que vem, né? Tá, eu pus uma diferença de potencial, separei essas cargas, e quanto eu separei? Quanto de carga eu separei? Por exemplo, aqui eu pus 10 volts, e aqui tem dois condutores qualquer. Quanta carga que essa 10 volts separou? Isso aí é o que determina a capacitância. Então, o que a gente vai ver nessa aula é o conceito de energia aplicado a capacitores e a definição de capacitância. Então, aqui, ó, eu só mudei algumas coisas aqui embaixo, que é como eu faço para calcular a capacitância desse arranjo entre dois condutores separados de uma diferença de potencial. Bom, como a superfície dos condutores são equipotenciais, todas estão no mesmo potencial, qualquer trajetória por uma linha de campo que eu saiba calcular ela, eu vou ter um potencial. E por que eu estou falando dessa integral de linha aqui sobre esse DL, que vai, aqui eu peguei uma linha de campo, podia ser qualquer uma, para ir de
B até A. Por que eu preciso calcular? Porque a hora que eu tenho carga separada, tenho um arranjo de carga, eu criei um campo. Então, a partir da distribuição de carga, eu calculo o campo. E percorrendo a distância entre os capacitores nesse campo, eu calculo a diferença de potencial UV. Então, eu tenho uma relação, usando essa integral aqui, entre a diferença de potencial e a carga. E a razão entre a carga sobre V é a capacitância. E aí a energia acumulada nessa separação de cargas, ela pode dar, na expressão que estava no slide anterior, 1 meio de Q sobre V, ou substituindo o Q ou o V pela capacitância. Então ficaria 1 meio de CV quadrado ou 1 meio de Q quadrado sobre C, onde o C aqui é capacitância. Então a ideia, a gente vai ver algumas configurações de condutores e calcular a energia e a capacitância deles. Em todos eles, a gente vai usar esse recurso aqui. Põe a carga lá, calcula o campo, faz uma integral de linha do condutor com carga negativa para o positivo, determina a diferença de potencial em função da carga. E da ração carga sobre V eu tenho a capacitância. Assim que é feito o cálculo de capacitância. Só que agora, vamos introduzir, eu vou relembrar vocês, como está chegando perto da prova, né? É bom vocês sempre ter essas relações de intensidade e unidades frescas na cabeça. O que a gente está introduzindo nessa aula? A gente está introduzindo o Faraday, tá? Que é a definição dele é Coulomb sobre volts. Então, aqui eu escrevi todas as unidades que a gente já usou nesse curso aqui. Então, força é o Newton, energia é o Joule, carga elétrica é o Coulomb, a constante de Coulomb, que é Newton metro quadrado sobre Coulomb, Coulomb quadrado, ela também está associada, ela permite, né, você lembrando dela, você lembra a unidade da permissividade dielétrica. Por quê? Porque a constante de Coulomb nada mais é do que 1 sobre 4π da permissividade do quarto. Então, a permissividade, a constante dielétrica, a unidade é o inverso do Coulomb. Só que o que se encontra, você vai procurar, a permissividade elétrica, qual que é a unidade? Você não vai, às vezes você não encontra, na maioria dos casos, Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Você vai encontrar a unidade de F sobre M. Porque o F sobre M, o F é o Faraday. Se você olha aqui embaixo, onde eu pus o Faraday, Coulomb por volt, o volt vem aqui da definição de cima. Se eu escrever ele como Newton vezes metro por Coulomb, vai dar isso aqui. Tá? Que é igual a, se eu dividir por metro, vai dar o Faraday por metro. Então, Faraday dá isso, eu divido por metro, dá a unidade da permissividade elétrica aqui em cima. Só que essas unidades, você pode brincar com elas de vários modos. E é importante ter isso em mente, porque às vezes está um exercício que as informações que você tem vêm numa unidade. Aí você fala, nossa, será que a minha resposta está certa? Então é bom ter um lugar que você possa olhar como que são essas unidades. Coulomb por volt vai ser o Faraday, mas eu também posso escrever como Coulomb quadrado por Newton metro, joules por volt quadrado, é só substituir essa expressão do volts aqui, ou Coulomb quadrado por joules. E aqui também tem ampere segundo. Eu não falei do ampere ainda, mas com certeza vocês já ouviram falar. Eu vou falar depois da prova, vou entrar na parte de corrente elétrica. Mas a definição de corrente é Coulomb por segundo. Então, ampere é Coulomb por segundo vezes o segundo da Coulomb, que é Coulomb volts que está aqui. Então, todas essas são unidades, combinações de unidades mais básicas, que definem a unidade de capacitância, por exemplo, e também da permissividade elétrica, que muitas vezes é Faraday por metro.
Tem também do dipolo elétrico que a gente viu, que é Coulomb vezes metro. Do vetor de polarização ou densidade de dipolo, que é o P maiúsculo, que é Coulomb por metro quadrado. Que é esse Pzinho dividido por volume. Então é C vezes M dividido por metro cúbico, ficou esse metro quadrado embaixo. E aí, só lembrando o que a gente viu na aula passada, do vetor de deslocamento, que ele pode ser calculado de várias maneiras. Uma delas é em relação ao campo no meio e à polarização no meio. A permissividade dielétrica do meio é a constante dielétrica vezes o ε0, ou 1 mais a suscetibilidade elétrica. Então, tudo isso foi coisa que a gente viu na aula passada, só estou refrescando a memória. E só deixando isso aqui para vocês, se vocês precisarem de alguma referência sobre unidade, alguma coisa, você tem esse slide aqui. Bom, então vamos fazer o primeiro cálculo da capacitância, que é a capacitância de uma esfera condutora. E a gente vai aplicar exatamente aquele conceito que eu falei. Só que eu estou fazendo da esfera isolada, né? Você fala, mas cadê o outro condutor? Então você imagina que o outro condutor está no infinito e eu estou trazendo a carga desde o infinito. Então, ó, aqui eu estou usando uma bateria, estou carregando ela. Peguei uma bateria, liguei no terra e carreguei. Então, o terra é potencial zero, é a mesma coisa dela estar no infinito, e a bateria carrega ela aqui. Então, eu vou pôr uma carga aqui, nessa esfera, através de uma bateria que a voltagem é V. E aí eu quero saber a capacitância disso. E para saber isso, eu preciso saber quanta carga tem aqui. Mas a carga vai ser dada pelo campo. Se for confuso, deixa eu explicar melhor. Qual é o campo elétrico produzido por uma esfera? Se a esfera é condutora, dentro o campo é nulo. Aí ela tem aquela densidade de carga toda distribuída na superfície. E o campo, a partir da superfície, é igual de uma carga pontual. Então é a carga sobre 4πε0 na direção radial dividido pelo raio ao quadrado. Para qualquer R maior que o raio da esfera. Aí eu vou fazer a integral do infinito até na superfície da esfera, para calcular o potencial. Então eu vou de infinito até A, da integral do campo. Que integral, que linha esse dl aqui? Bom, como eu posso escolher qualquer um, eu vou pegar o radial, porque o campo é na direção radial. Então meu dl vai ser R chapéu dr, que multiplicado escalarmente, produto escalar do campo, o R chapéu com R chapéu vai dar 1, vai ficar dr sobre R2. Todas essas constantes vêm para cá. A solução dessa integral aqui é 1 menos R, desculpa, menos 1 sobre R, de A de infinito a A. Então vai ficar o 1 sobre R no infinito some, menos com menos dá mais, vai ficar o A aqui embaixo. Então veja, eu cheguei numa expressão. O potencial, eu liguei um potencial. Então esse potencial foi quanto? Ele determinou quanto de carga foi lá. E essa quantidade de carga depende do raio da esfera. E da constante de elétrica, da permissividade elétrica. E o que eu quero? A capacitância, que é o quê? Carga dividida por volts. É só inverter isso aqui. Põe a carga para cá e inverte os dois lados. Então a capacitância de uma esfera é 4π ε0 vezes o raio. Se o meio em volta dela for um dielétrico, eu troco a permissividade do vácuo pela permissividade do dielétrico, que é igual a constante dielétrica vezes a permissividade do vácuo. Então, ó, o que isso já me diz? Se eu estou no vácuo, eu tenho essa capacitância C0. Se eu estou num dielétrico, no meio dielétrico, é só multiplicar pela constante dielétrica. Eu vou ter a capacitância. Então, esse é para um condutor isolado, uma esfera isolada. Se eu carrego ela com uma bateria, eu tiro a carga de algum lugar e ponho nela por uma diferença de potencial, que ela está bem longe, né? Os campos não se interagem. É essa a capacitância de uma esfera.
Então, claro, conceito básico. Não pode ficar com dúvida nisso. Ficar com dúvida nessa parte vai atrapalhar o entendimento das outras coisas. O que é bom entender aqui? É esta. Ponho a carga, calculo o campo, faço a integral do campo, determino V, chego na relação carga sobre V, que me dá a capacitância. Qual que é a energia nesse caso aqui? Ó, lembra, eu vou usar essa expressão. 1/2 de 4π ε0A sobre o V quadrado. Então, 1/2 de C, que é a capacitância, vezes o V quadrado. Mas eu também posso escrever em função do que? Eu não sei o V, mas eu posso trocar a capacitância do C e eu fico isso aqui. Ó. Faltou 1/2 aqui. Então, esse é o jeito de calcular a energia que está lá. Se eu sei a voltagem, a diferença de potencial com a qual eu carreguei a esfera, eu ponho a capacitância aqui, eu sei a energia que está lá. Se eu não sei a voltagem, mas se eu medir a carga, então é a carga. É só o jeito de manipular isso daí. Então, ó, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou pegar, em vez de ser uma esfera isolada, eu vou pôr duas esferas próximas, com cargas opostas. Aí eu pego a bateria, em vez de tirar a carga do terra, que equivale a trazer do infinito, eu vou pegar dessa esferinha azul de raio B e trazer para raio A a carga positiva. Aí elas estão separadas de D. Aí suponho que eu pergunto lá, bom, qual é a capacitância disso daí? E aí, como é que a gente vai fazer? Mas uma é positiva, outra é negativa, os campos, cada região aqui, a linha de campo ela é torta, ela é curva. Qual linha eu vou escolher para fazer a minha integral? Eu vou fazer por essa aqui, ó, que é uma reta, unindo elas, que é onde eu sei a direção do campo das duas esferas. Então, ó, a carga transferida foi aqui. Qual é que é a posição, o XA? Aqui é o centro da carga A. Vai ser X mais D sobre 2. Por quê? Porque a hora que eu pôr X menos D sobre 2 vai dar zero. Então, no cálculo do campo, é essa aqui. Ó. É onde está o centro dessa esfera aqui, a partir do qual eu meço o campo radial. Só que eu estou pondo X. O X aqui é essa direção que passa pelo centro delas. Aqui. Eu não estou fazendo em R. Eu vou fazer a integral só sobre essa linha aqui. Ó. Eu pus o Y para cima e o X para cá. O centro da esfera B é X menos D. E esse D, é lógico que ele vai ser maior do que a soma dos raios. Então, daqui até aqui eu tenho A, daqui até aqui eu tenho D. Então, o D tem que ser maior do que isso. Então, o campo radial D ao longo do eixo X, eu vou assumir que ele é aproximadamente isso daqui. Mas é exatamente isso ou não? Se as esferas estão muito próximas, ele pode ser um pouco diferente. Por quê? Embora a carga total aqui seja esta, eu posso aumentar a densidade de carga dessa superfície devido à presença da outra de sinal oposto. Mas o total vai estar esse aqui. Sobre essa linha aqui, eu acho que é isso aqui. Eu só pego as linhas de campo e mudo ela um pouco. Então, aqui eu tenho os dois campos, eu vou fazer a integral desse ao longo do eixo X. Então, V é menos a integral de linha do campo vezes o dl. Que dl eu escolhi? De A até B. Eu vou sair da esfera negativa e vir até B. Ao longo de uma linha, o campo é dado por esse mais esse, pela soma desses dois. Eles vão ser separados. Um da esfera A e o da esfera B. Então, eu estou pegando aqui o campo da A, da esfera A, que é o x mais d ao quadrado, o dx, e o outro é x menos d, que é a constante Coulomb, né, que ficou em evidência aqui, junto com a carga. Isso aqui está ao quadrado.
quem que é o A e quem que é o B. O A, que é o que está na esfera azul, é o quê? O D sobre 2, que é a distância que vem até aqui, menos o B. Aqui, ó, ponto de partida, o A. D sobre 2 menos B. E o B maiúsculo, que está sobre a esfera A, né? Estão invertidas as letras. Ela está colocada certa aqui nos limites, né? Vai ser o quê? O D menos 2, que é a posição desse centro, mais A. Aqui, ó, menos D sobre 2 mais A. Então, é essa integral que eu tenho que fazer. Então, a integral de 1 sobre x mais ou menos D sobre 2 ao quadrado, que vale para essa também, né? Vai ser menos 1 sobre o x mais D sobre 2 e x menos D sobre 2. Então, as duas soluções das duas integrais de A até B. E aí, a hora que eu substituo esses valores do B maiúsculo e do A maiúsculo, nesses limites, eu vou ficar com isso aqui. Ó. Uma vem do A, da integral de uma integral, e outra vem da outra. Tem dois. E aí, como é que é a capacitância disso? A capacitância é o Q sobre V. Eu só tenho que inverter essa relação para achar a capacitância. A capacitância vai ter sobre V, 4πε0, abrir parênteses. 1 mais o raio de uma, 1 mais o raio da outra, menos a separação menos o raio, menos a separação menos o B, elevado a menos 1. Isso aí é quando tem duas esferas próximas. Ah, desculpa, não é volume, aqui é volts. Esse V é que vem dessa integral de linha aqui, ó, do campo. Não, professor, é o volume do seu microfone que abaixou do nada. Ah, desculpa, então. Mas já voltou ao normal, talvez você tenha se afastado, não sei. Não sei. Tá melhor agora? Agora sim. Ah, tá bom. Bom, vocês perderam alguma coisa, então, enquanto o volume estava baixo? Eu simplesmente aumentei o volume do meu computador. Bom, na verdade, eu não tenho controle do volume do meu microfone. Eu tenho do que eu escuto. Bom, deve ter em algum lugar. Ó, bom, vocês estão escutando. Aqui está o campo para aquelas duas esferas. Agora, se eu afastar elas, então o que significa? Eu vou pôr a distância entre elas para infinito. Aí essas duas partes que dependem do D aqui, ó, vão sumir e vai ficar só isso aqui. Então, duas esferas bem distantes, que o campo de uma não vê a outra, mas conectadas por uma bateria, elas vão ter a capacitância. Quanto que é a capacitância de uma delas? Era 4πε0 vezes o A. Então, eu vou pôr esse 4πε0 dentro desse parênteses que está invertido. Então, vai ficar 1 sobre 4πε0, aí entre parênteses, 1 sobre A mais 1 sobre B. Tudo isso é menos 1. Aí, se eu multiplico esse 4πε0 aqui para dentro do parênteses, eu vou ter a capacitância da esfera A e a capacitância da esfera B. Ou seja, 1 sobre a capacitância efetiva vai ser igual a 1 sobre a capacitância de uma esfera mais 1 sobre a capacitância da outra. Provavelmente vocês já viram essa expressão, talvez no colégio eles ensinam isso, quando você faz a associação de capacitores em série, a capacitância efetiva, o inverso dela é a soma dos inversos das capacitâncias. É aquilo, a analogia que faz. É a associação em série de capacitores, a expressão que você usa é a da associação de resistência em paralelo. Vocês lembram disso? Aqui, ó, o que eu estou mostrando é isso. Então, o que significa o fato de eu pôr as esferas para infinito? Significa que o campo de uma não está afetando a outra.
E a hora que eu tenho dois capacitores, que é um dispositivo eletrônico, ele é blindado, o campo de um não afeta o outro, e eu ligo eles de um modo que existe uma diferença de potencial entre eles, estão ligados ali, né? a capacitância efetiva vai ser essa daqui, vai ser a soma dos inversos. Então, mais para frente eu vou fazer outro exemplo que vai chegar nessa mesma resposta. Depois, na hora que a gente for ver circuitos, a gente vai fazer de novo, definir isso em geral. Mas aqui é uma configuração simples que já chega nesse resultado. E aqui, ó, na parte de baixo, aqui que tem essas bolinhas coloridas, eu só quero comentar um pouco aqui uma coisa que às vezes a gente não enfatiza isso, mas é uma coisa que costuma cair em exercícios. Que é sacar bem a definição, quando eu tenho a capacitância, eu sei a capacitância, como que ela varia com carga e voltagem. Se eu ponho carga, qual que vai ser a voltagem? Se eu ponho a voltagem, qual que vai ser a carga? E como eu brinco com isso. Então, imagina a seguinte situação. Peguei uma esfera, tem um raio 1 aqui, um R1 aqui, então ela tem uma capacitância que a gente já calculou que vai ser isso aqui. E eu vou carregar ela com uma diferença de potencial V em relação à Terra. Então, a carga dela vai ser o C1, a capacitância dela, vezes a diferença de potencial. Eu sei a carga que está. Aí eu isolo ela, eu desligo essa bateria, ela está isolada, com carga mais quente. Mas aí eu pego uma outra esfera, com um raio diferente, um raio 2, e encosto nela. E aí ocorre uma transferência de carga. Por quê? Porque essa aqui é condutora também, ela vai estar neutra, aí logicamente as cargas, de mesmo sinal, que uma está mais longe possível da outra, então vai vir uma quantidade para essa daqui. E aí eu separo ela. Então vem um Qzinho minúsculo de carga para essa. Nessa aqui vai ficar um Q maiúsculo menos um Qzinho. E a partir dessa informação, o que é difícil, às vezes, a gente perceber, que fala assim, eu carreguei com potencial V, então ela está num potencial V. Aí eu encostei um condutor aqui, também ficou num potencial V. Não ficou, porque houve troca de carga. Então, o potencial agora em cada uma das esferas é igual, mas ele não é V. Quanto que é o potencial que ficou a esfera 1 e a esfera 2? É esse V final. Quanto que ele vale? Então, é a carga de cada uma delas dividida pela respectiva capacitância. É isso que determina o quanto de carga vai transferir de uma para outra. Vai ser tal que, dividida pelas respectivas capacitâncias, vai dar o mesmo valor, que é a voltagem final. E elas têm que ser igual à voltagem final, porque é condutor. E as cargas vão se mover até neutralizar o campo lá dentro. Aí significa que o potencial vai ficar constante dentro do condutor. Então, essa daqui é um exercício que muitas vezes não é feito, não é comentado em aula esse tipo de situação, mas ela é cobrada em exercícios, como foi no exercício da EUEFA de algum ano. Bom, então a gente viu de uma esfera, de duas esferas separadas, e agora a gente vai fazer de uma esfera concêntrica. Como é que faz a conta nisso daqui? E essa daqui, ela a gente já calculou o campo dela, né? Então, são dois condutores, então um condutor dentro e um com uma casca esférica condutora fora. O condutor A tem um raio A minúsculo, o condutor B, o raio interno dele aqui é o Bzinho. E a gente sabe que o campo aqui dentro, que só existe nessa região, ele é a carga total que está nessa esfera A, sobre 4π epsilon, que é a permissividade do meio que preenche o espaço entre as esferas. E aí eu carreguei isso com potencial,
E eu quero saber quanto que é esse potencial em função da carga. Então, eu tenho que percorrer o campo de uma casca para outra, fazer essa integral aqui, para chegar no valor do B. Então, aqui, ó, eu vou pegar o E radial, o dl vai ser radial, vai ser a mesma integral de antes, né? Só que em vez de ser de infinito a A, agora é de B até A. E aí é dr sobre R2. A integral disso é menos 1 sobre R. Então vai ficar essa resposta aqui. Ó. A carga total, 4πε, de 1 sobre A menos 1 sobre B. Qual que é a capacitância? Q sobre V. Eu passo isso aqui para o outro lado invertido. A capacitância é 4πε de 1 sobre A menos 1 sobre B, o inverso disso. Então, vocês estão vendo que a gente chegou numa expressão parecida, só que no outro era a soma. Aqui é a diferença. Porque agora não é em série, esse aqui não é 2 capacitores. A configuração é um capacitor só. O que vocês precisam ver? Desde o caso da esfera lá, aqui também, ó, se você põe o B para infinito, ó, você pega essa casca aqui, a casca B, e vai ela indo para infinito, vai ficar só a capacitância da esfera A. Isso aqui vai dar zero, vai ficar só a 4π epsilon A, aqui é o B indo para infinito, vai ficar a capacitância de uma esfera. Aqui, ó, o que vale a pena... Não. Isso é uma coisa que presta atenção. Tá? A integral é sempre, para não inverter o sinal, ela é sempre da carga negativa, que é onde o potencial está negativo, até onde ele está positivo. Porque eu quero um V positivo. E o meu potencial ele cresce do negativo para o positivo. Então é sempre isso. Se você faz o exercício e fica em dúvida, acertei ou não. Se é o potencial entre uma distribuição negativa e positiva, o potencial para a carga, aí a carga negativa vai estar no mínimo e a carga positiva está no máximo. É a diferença entre elas. Esse V aqui é simplesmente a diferença. É o quanto de potencial... o C0. Aqui, ó, o C0 é a capacitância se o meio aqui fosse o vácuo. Aí a permissividade dielétrica aqui, o epsilon, seria epsilon 0. Como eu pus epsilon, significa que eu posso ter um dielétrico aqui no meio. E aí é só multiplicar pela constante dielétrica. Por que eu já estou pondo isso? Eu quero chamar a atenção de duas coisas aqui antes que eu esqueça. Primeiro, a hora que eu estou olhando aqui, você pode ver que todas elas, capacitância, a resposta é sempre o epsilon 0 ou o epsilon vezes uma dimensão, que é a unidade de metro. Por quê? Por isso que se expressa a permissividade elétrica em Faraday por metro. Aí já multiplico por metro, eu tenho a unidade de capacitância que é Faraday. E o K é a constante elétrica. Eu já estou pondo ela aqui porque a constante elétrica é sempre maior do que 1. Então, na hora que eu tenho esse K, multiplicando, veja, eu vou aumentar a capacitância. Porque vocês percebem que toda a capacitância que eu calculei de uma esfera e dessas outras combinações de esferas ali, uma esfera com uma casca, uma esfera do lado da outra, só entra a permissividade e um fator geométrico. Então, a capacitância ela tem a ver somente com a geometria e o meio em que o campo está. É puramente geométrico. Então, é sempre, qualquer conta que você fizer, o resposta de capacitância tem que ser uma permissividade vezes tem que sobrar aqui, multiplicando ela, uma dimensão, metro. Tem que ser o epsilon vezes metro, para dar Faraday.
E o K está aqui por quê? Aumentando esse K, quanto maior for a constante elétrica do material, maior a quantidade de carga que vai ter lá, para a mesma voltagem. Imagina que eu estou com um dielétrico que o K vale 2. Se eu multiplicar isso aqui, se o V é 10, 10 vezes 2 já vai dar o dobro de carga. A gente vai ver esse detalhe mais técnico ainda nessa aula aqui. Eu só estou mudando agora a geometria só para constar que eu dei isso para vocês saberem fazer a conta se precisar. Então, aqui é 2 condutores cilíndricos concêntricos, um é maciço e o outro é só uma casca cilíndrica em volta. Aí ele tem um comprimento L muito maior que as dimensões dos raios, o raio interno do cilindro da casca e o raio externo do cilindro maciço. Pela lei de Gauss elétrica, a gente já calculou o campo de um cilindro. Então, esse campo ele vai valer entre os dois. Porque fora não tem. Dentro da casca, o campo é blindado, é 0, e para fora também é 0. Então, ela é dada, a hora que a gente fez a conta lá, ficou a densidade linear de cargas no cilindro, que é nesse cilindro do meio aqui, ó, que está ligado na bateria. Ele está com carga positiva. Então, o campo aponta do cilindro maciço no meio para a casca, que é a direção rho que eu fiz aqui. Eu não desenhei na figura, mas se você olhar lá que a gente fez um cálculo pela lei de Gauss do campo do cilindro extenso, tem esse rho-chapéu aqui. E o R é a distância radial do centro até a casca. Vocês lembram disso, né? Se não lembrar, eu tento explicar melhor. Então, vamos fazer de novo. A integral vindo da casca, do B aqui, ó, até no cilindro aqui do meio. De B para do E vezes o dl. Aqui vai dar menos 1 sobre lambda 2 pi epsilon. Epsilon porque eu estou assumindo que aqui no meio eu posso ter um material que não seja a permissividade do vácuo, não seja vácuo ou ar. Tem um material dielétrico ali dentro. O que é um dielétrico? Isolante. Uma borracha, PVC, plástico, tinta, qualquer coisa que não permita que haja condução de carga por ele. Então, aí aqui vai ficar o dr sobre R. O chapéu é radial, né, na direção do dr. Então, com esse chapéu, o escalar vai dar 1. Então, sobe isso aqui. Só que a integral de 1 sobre R, a integral de dr sobre R, é logaritmo. Qualquer tabela que você for, você não lembrar, você dá isso daí. Então, isso aqui vai ficar o logaritmo de R de B até A. Como tem um menos aqui, eu vou inverter a ordem. Então, só dentro do conceito, se eu for abrir ele, ficaria logaritmo de A menos o de B. Com o menos aqui, eu inverto essa ordem, vai ficar o log de B sobre A. Tá, mas agora eu preciso calcular a capacitância, que é a carga total sobre a diferença de potencial, o V. E aqui está o lambda, a densidade linear, que é simplesmente a carga dividido por L. Aí eu substituo aqui, tá? Eu fico com essa expressão. Mas a capacitância é o inverso de V sobre Q. O inverso do que sobrou aqui, que vai dar isso. Então, você está vendo a unidade, ó, é epsilon vezes uma dimensão em metro. O logaritmo não tem unidade, que é a razão de 2 unidades. E assim que eu calculo a capacitância desse cilindro condutor com uma casca cilíndrica em volta. Vamos comparar esse, porque eu estou falando de capacitância, mas não dei nenhum valor real. Vamos olhar aqui uns exemplos, só para a gente ter uma ideia de parâmetros geométricos e de comparar com esses dispositivos que você compra para construir um circuito.
comerciais que tem por aí, a unidade em farads. Quantos que são? Então, bom, da esfera a gente viu que é isso. Então, agora imagina uma esfera de meio metro de raio. Então, seria uma bolona com 1 metro de diâmetro e uma casca esférica que é apenas 1 milímetro maior que ela na parte interna. Por que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais perto for esse 1 sobre A e 1 sobre B, é um valor mais próximo de zero, isso está dividindo, está vendo que a menos 1 aqui, maior vai ser a capacitância. Então aqui ó, eu estou colocando uma esfera que é praticamente 1 metro, uma casca esférica em volta dela, que tem só 1 milímetro a mais. Então isso mais ou menos equivale a você fazer o seguinte: você pega ó, uma esfera metálica de 1 metro de diâmetro, né? Pinta ela com uma camada, com uma tinta que deu 1 milímetro de espessura, uma tinta isolante, e embrulha ela com papel alumínio. Pronto, você fez essa configuração aqui. Entendeu? O alumínio vai ser a casca condutora de fora e o de dentro vai ser o outro. Quanto de carga, qual é a capacitância disso daqui? Você faz essa conta aqui, ó, 4π vezes o ε0, dividido por essa diferença aqui daqui, ó. Se eu não errei na conta, vai dar 2,8 vezes 10 a menos 8 Faraday. Aí eu pego 10 a menos 8, não, pego 10 a menos 2 que está aqui, ó, e ponho para cá. Então eu trago a vírgula 2 casas para cá. E aqui ficou 10 a menos 6, que é microfaraday. Você está vendo que esse arranjo que eu falei, com uma esfera de 1 metro, ali, deu 0,028 microfaraday. Aí você olha no capacitorzinho comercial. Eu não pus nenhuma escala aqui, mas pela espessurinha do fio aqui, dá para você ver que isso é pequenininho. Ele tem 100 microfarads. Olha a diferença, está umas 300 vezes maior. Então, como que eu chego nesse valor numa região tão compacta? Então, aí eu pus esse outro para comparar aqui. Eu estou usando a fórmula do capacitor cilíndrico. Aí eu vou pegar ele com 1 metro de comprimento, comparável ao diâmetro da esfera. Só que agora eu vou fazer a diferença de raio. O raio interno era 5 centímetros menos 1 milímetro, e o raio externo é 5 centímetros, 5 centímetros, com diferença de 1 milímetro. Então é a mesma coisa, eu pego uma barra de alumínio, por exemplo, que tem 1 metro de comprimento, pinto ela e enrolo o papel alumínio nela. Eu vou produzir esse capacitor aqui. Aí precisa ver a constante dielétrica da tinta que eu usei aí. E aqui no caso eu estou fazendo com o VAR, que o ε0 é 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E eu vou chegar no mesmo valor de capacitância desse aqui. Depois vocês comparam isso. Só para ter uma comparação, por que esse modo, usando uma distância pequena, separando os dois condutores, aumenta muito a capacitância? Porque eu posso fazer a diferença entre eles ser muito pequena e ela sempre aparece dividindo esse valor. Aqui, ó, o logaritmo D sobre A. Vocês sabem que o logaritmo de 1 é 0. Então, se eu tenho uma diferença muito pequena entre os raios aqui, esse logaritmo vai dar um número muito próximo de 0, que aumenta muito esse valor. Agora, se eu pego um condutor isolado, uma esfera de raio A, o A aqui é esse meio metro. Olha quanto que vai dar, 5,5 vezes 0,6 picofaraday. Aqui é 10 a menos 12. Então aqui, está certo que eu tenho que multiplicar por 1000 aqui. Ficaria 28 vezes 10 a menos 9 Faraday. Esse aqui fica 5,6 vezes 10 a menos 12. Então tem 1000 de diferença, esse para esse aqui.
só por causa desse detalhe técnico de construção, onde eu coloco o dielétrico muito fino entre dois condutores. E é, na verdade, esse truque que se usa para se atingir valores grandes de capacitância. Bom, mas o melhor capacitor que tem, o que mais dá para se estudar esses efeitos, tudo, é o capacitor de placas paralelas. Ele traz muita informação útil, muita física, tanto é que se você for ver o símbolo do capacitor, é dois risquinhos paralelos. O de bateria, não sei se você já viu em circuitos, às vezes não é todo mundo que viu, que é a bateria representada de voltagem constante, diferença de potencial constante, né, que não oscila, é uma barra grande e uma pequena. Por quê? Está dizendo que ela está aumentando o potencial, do menor para o maior. E o capacitor é duas barrinhas do mesmo comprimento. É análogo a esse fato do capacitor de placas paralelas. Então a gente vai fazer o cálculo da capacitância aqui, usando o que a gente sabe, que é o campo entre duas placas paralelas. Então, que eu liguei numa bateria V, ele tem uma área A, uma carga que entrou aqui, que saiu de um lado e foi para o outro, dividido pela área, me dá a densidade de carga. E o campo entre as duas é definido, quando elas estão muito pequenas, essa separação, ela é definida pela densidade de carga dividida pela constante de elétron. Então, aí que fica, ó, capacitância eu quero calcular, a carga por V. Da onde eu tiro essa relação? Fazendo a integral de linha do campo. Então, eu vou sair da placa B e vou fazer uma integral, essa integral de linha vai da placa, por placa B não, da placa com carga negativa até na positiva. O epsilon, eu estou definindo que está na direção x, eu estou chamando a direção do campo aqui, eu não pus x aqui, mas é a direção que é normal aos planos paralelos, as placas. Eu chamei de x chapéu. E o dl também está na direção x. Então, o campo perto da superfície não depende do x. A gente viu que mesmo elas estando um pouquinho longe, o campo entre ali é bem paralelo. Você fala, mas vai funcionar aí? Funciona, porque quando a gente está falando de capacitor, embora eu desenhe eles bem longe assim, do outro, mas você imagina uma área que é da ordem de centímetros, separada por uma película de elétrico que é da ordem de micro. Então, elas são muito próximas. Então, o isolante é que isola elas, não é o espaço físico, mas sim a presença de um isolante, que pode ser muito fino. Então, por isso que essa aproximação de campo aqui, paralelo com esse valor de sigma sobre epsilon entre as placas, funciona. Porque a condição que eu estou trabalhando, ela vale. Então, a diferença de potencial é simplesmente o epsilon, o sigma sobre o epsilon, zero, porque por enquanto está vácuo aqui, epsilon zero, integral em dx de b até a. Então, vai ficar simplesmente a menos b, mas tem o menos aqui, né? Então, b menos a é essa distância daqui, de uma para outra, que eu chamei de b, eu marquei aqui em cima, e o a e b eu marquei aqui embaixo. É esse b que está aqui, é a separação das placas. Então, eu tenho a voltagem, tenho a densidade de carga, que é a carga sobre a área. A diferença de potencial, calculada por uma integral de linha no campo, é carga sobre a área, que é o sigma, pelo epsilon zero vezes o d. A capacitância nada mais é do que a carga sobre v, que vai dar isso aqui, ó. A sobre t. Então, A, metro quadrado, o d é metro. O metro vezes permissividade. Isso é Faraday. Fechou. Então, aqui está a minha capacitância. Agora, uma coisa interessante para se falar para vocês é o seguinte, é chamar atenção para uma coisa. Que muitas vezes a gente passa batido no curso de Física 3 e chega lá em Física 4 tem que lembrar disso daqui.
Porque essa aqui é uma das formas mais fáceis de você ver a energia que tem no campo elétrico, armazenada no campo. Fala assim, mas espera aí, a energia não é armazenada na separação de cargas? Mas toda vez que você separa cargas, você cria um campo que vai da carga positiva para negativa. E a energia disso, ela é dada tanto pela distribuição de carga, mas você pode olhar também pelo campo que ela criou no espaço. Então, no caso do capacitor, é fácil ver isso, porque quando eles estão muito próximos aqui, só existe campo entre as placas. Então, se a gente pega a expressão da energia, que é um meio de CV², é um dos modos de calcular ela, né? Eu vou calcular com V porque eu sei que é o ED, e eu substituo aqui. E o C eu substituo por esse aqui. Então, vai ficar um meio, ε0AD, que é o valor do C, vezes a voltagem, que é o E vezes o D, ao quadrado. Agora aqui, ó, um D que está aqui ao quadrado vai cancelar com esse. Vai ficar o E quadrado. Um meio da permissividade, o campo ao quadrado vezes AD. O que é AD? AD é o volume da região no espaço onde existe o campo. Então, a energia dividido pelo volume onde o campo existe lhe dá uma densidade de energia escrita totalmente em função do campo criado. Então, aqui dá para demonstrar essa propriedade. Lá na frente, aí quando se sabe as equações de Maxwell, na forma diferencial, dá para demonstrar isso, fazer essa conta. Você chega nessa resposta. E a resposta que se vai chegar é o seguinte. O campo elétrico, ele tem uma energia. No caso de eletrostática, a gente está vendo, tá bom, tem a configuração do campo, mas se eu sei que potencial que a carga está, é mais fácil calcular pela carga e pelo potencial, não ficar fazendo a integral do campo numa região que ele não é constante, por exemplo, que é mais complicado. Aqui nas placas do capacitor ele é constante. Só que a hora que a gente fizer, quando demonstrar isso é importante aonde? A hora que você percebe que a luz é uma onda eletromagnética e ela tem um E, o E tem uma amplitude, a energia que ela transporta é isso aqui. Essa vai ser a expressão que vocês vão trabalhar da energia, da potência por unidade de área. Vai ser essa expressão aqui. O calor que você sente da luz do sol, por exemplo, vem dessa expressão. A potência do laser é dessa expressão que você tira. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção dela aqui. Se vocês lembrarem lá em Física 4, ótimo. Então, lá, se for fazer comigo, eu vou falar de novo isso. Bom, fazer um pouquinho de conta aqui, né? Só para distrair um pouquinho, aplicar o que a gente fez. Vamos fazer esse modelinho de capacitor de placas paralelas e aplicar ele no sistema Terra-nuvem. Isso aqui é só para praticar um pouco, ter uma noção dos valores de capacitância. Então, imagina que tem um sujeito aqui no chão e acima dele tem uma nuvem que ela tem 1 por 1 quilômetro, tem 1 quilômetro quadrado, de largura, está a uma distância de 800 metros do solo. E a gente sabe que a ruptura dielétrica do ar, o campo que eu preciso para romper, fazer o ar virar condutor, você tirar elétrons das moléculas e elas conduzirem, é 3 vezes 10 a 6 volts por metro. Ou seja, 3 milhões de volts no metro. Então, significa, se uma pessoa está entre a nuvem e a Terra, e atinjo esse campo ali, a pessoa que tem ali quase 2 metros vai estar sujeita ao dobro disso. Então, esse aqui, ó, esse campo vezes 2 metros, né, vai dar 6 milhões de volts. Então, uma pessoa que fica numa região
que ela é onde o campo atingiu isso aqui, ela vai virar um raio, literalmente. Bom, vamos usar isso daqui para saber a carga da nuvem, estimar a carga da nuvem. Por quê? Porque para ocorrer um relâmpago, um raio que vai da Terra, não é entre nuvem e nuvem, Terra para nuvem, o campo entre os dois tem que atingir esse valor. E se a nuvem tem essa dimensão e dá essa distância do solo, qual que é a carga que ela vai ter? Baseado no modelo da capacitância de placas paralelas. Ou seja, a nuvem seria uma placa e a Terra seria outra. É um modelinho que eu achei na internet, só para discutir o tamanho das coisas. Para vocês terem uma ideia mais da carga, do valor da carga. Então, ó, a capacitância usando esse modelo aqui, vezes o potencial, que vai me dar a carga. Então, o modelo de placas paralelas é o ε0 A sobre D vezes a voltagem, que é o campo vezes o D. Por que eu preciso pôr o campo? Porque eu sei o campo da ruptura dielétrica. Então, aqui tem a constante de Faraday, a permissividade dielétrica do vácuo, ou do ar, 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. A área da nuvem é 1000 por 1000 metros, então dá 10 a sexta metro quadrado, dividido por 800, que é a distância. Isso aqui é a capacitância. Essa capacitância vai dar 1,1 vezes 10 a menos 8 Faraday, que é 0,011 microfarad. E aí eu tenho que calcular a diferença de potencial, que é o 3 vezes 10 a sexta volts por metro, que é o campo, vezes 800. Mas não cabia aqui, eu pus embaixo aqui com menos 1. Mas aqui eu estou multiplicando. Você fazer essa conta, vai dar quase 27 coulombs. 27 coulombs não é nada. Para você ter uma ideia, como essa unidade coulomb, ela é muito grande em relação à carga do elétron, que é o que produz o raio. Então, em 27 coulombs, você vai ter 27 vezes 1,6 vezes 10 a menos 29, dividido. 27 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aí vai dar 10 a 20 elétrons para conseguir dar essa carga aqui. Entendeu? Ajudou esse exercício? É só para ter uma ideia desse modelinho de capas para placas paralelas, situação que você pode usar ele. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o capacitor de placas paralelas e pôr um dielétrico dentro. E aí tem uma questão interessante que surge, que é, por exemplo, você pode determinar a constante dielétrica de um material com esses, medindo a diferença de potencial antes e depois do dielétrico, mas tem uns outros efeitos de como a energia varia que é interessante observar. Vamos supor que eu fiz assim, eu vou colocar o dielétrico, mas eu vou colocar o dielétrico com o capacitor carregado. Esse K aqui é o dielétrico. Então aqui eu peguei as placas paralelas, eu desenhei ela de um jeitinho bem simples aqui, está no vácuo entre elas, e liguei na bateria. Carreguei aqui com potencial V0, que eu escolhi para minha pilha de 6 volts. Aí eu desligo, eu tiro a bateria, desligo ele, deixo ele carregado, e coloco o dielétrico entre eles. Aqui vem uma pergunta, se W é o trabalho. Quem que vai fazer o trabalho de colocar ele? É uma pessoa, um agente que vai empurrar, ou é o próprio sistema que vai puxar o dielétrico? A resposta para isso, a gente tem que olhar como que a energia vai variar. Primeiro,
vamos supor, independente de como vai ser colocado, né? Eu coloquei o V0, a carga, aí coloco o dielétrico. A carga não saiu de lá, ela está lá. Mas aí eu pego um voltímetro, um aparelho que mede voltagem, e vou medir a diferença de potencial entre as placas. E vai dar um valor V. Quanto que é esse V? É a carga que eu pus dividido pela capacitância do dielétrico, que é a mesma capacitância do vácuo, mais vezes a constante dielétrica do material. Então, o Q0 sobre o C0, que é o ε0 AD, a capacitância sem o dielétrico, vai ficar o quê? O V0 sobre o K. Então, a razão entre a voltagem de carga dele, dividido pela voltagem após a inserção do dielétrico, é o valor da constante dielétrica do material. Esse é um jeito que dá para medir essa constante dielétrica. E aí, agora vamos ver a energia. Essa parte eu acho legal. Então, aqui só coloquei a capacitância com o dielétrico, é capa, vezes a constante... capacitância é o capa vezes a capacitância sem o dielétrico. Vai dar a permissividade do dielétrico vezes a área por dentro. Bom, quem quer energia antes? Eu vou calcular a partir da carga, porque foi a carga que foi mantida constante. Né? Então, antes de pôr o dielétrico, era 1/2 carga ao quadrado sobre a capacitância do C0. Depois, a carga vai ser a mesma, mas o C muda. A capacitância vai ser o kappa vezes o C0. Então, vai sobrar o kappa aqui e vai ficar o U0 aqui. Ou seja, como a constante elétrica é sempre maior que 1, a energia depois vai ser menor. Ou seja, a energia potencial do sistema diminuiu ao eu colocar o dielétrico lá dentro. Se a energia potencial diminuiu, significa que diminuiu o potencial do sistema realizar trabalho. Por quê? Porque ele que realizou o trabalho para o dielétrico entrar. Ou seja, nessa situação, com o capacitor carregado sem estar conectado numa bateria, é o campo lá dentro que puxa o dielétrico. Então, é o sistema que realiza o trabalho. Tá, o delta U, que é U menos U0, vai ser negativo. Só que o trabalho é menos o delta U. Então, vai dar um trabalho positivo do ponto de vista do sistema. Ou seja, isso está dizendo que o dielétrico, puxa, então o campo que está aqui, ó, ele vai pegar as moléculas, os dipolos que estão aqui, e vai puxar, porque ele vai orientando esses dipolos, diminuindo a energia do sistema. Por quê? Porque ele tende a diminuir o campo. Não lembra, ó, carga positiva e negativa, elas estão separadas, eu tenho um campo. Mas o campo que existe também significa que existe uma energia potencial na separação das cargas, porque elas tendem a se unir e eliminar o campo. Então, o sistema sempre vai se mover no sentido de minimizar o campo, porque o campo está associado com a densidade de energia. E todos os sistemas, né, a nossa convenção de energia potencial, de massa e tudo, é feita no sentido de que todos os sistemas que são mais estáveis têm menor energia potencial. Então, eles tendem a diminuir. Eu acho legal isso aqui, porque você tem uma boa base para você pensar, se você entendeu bem o conceito de trabalho e energia potencial do ponto de vista de sistemas elétricos, de eletromagnetismo. Então, aqui, ó, vamos fazer a outra situação. Porque ali eu carreguei o capacitor e tirei a bateria. Agora, vamos colocar o capacitor com a bateria ligada e ver o que vai mudar.
Então vamos lá, eu liguei uma bateria aqui, então menos em cima, mais embaixo, só no desenho aqui. Aí coloco o dielétrico e quero introduzir ele. E eu quero saber a variação da energia do sistema, antes e depois do dielétrico. Bom, quanto que é a carga antes? A carga antes era o C0 vezes V, que é a capacitância do vácuo, dada somente pela área e pela distância deles aqui, é o C0. Aí depois, a capacitância vai ser a constante dielétrica vezes o C0. Como o K é maior do que 1, né, a carga, o Q depois aumentou. Ele é maior. Se ele é maior, o que isso quer dizer? Lembra que eu acabei de falar que os sistemas tendem a diminuir a energia potencial? Isso implica na carga positiva e negativa se aproximar, que diminui o campo no espaço. Se uma pudesse juntar na outra, acabava o campo. Então aqui, ó, a carga depois foi maior. Ou seja, ao introduzir o dielétrico, eu aumentei a separação de carga. Então é por isso que, nesse caso aí, eu tenho que fazer o trabalho de introduzir o dielétrico. Eu tenho que empurrar ele lá para dentro. Na hora que eu faço isso, eu estou aumentando a separação de carga. Estou puxando mais carga através da bateria para conseguir fazer. Então, o modo de ver isso, ó, é a energia antes e depois. Como o V é constante, que eu vou usar a expressão da energia, é 1 meio de C0 vezes V quadrado. Aqui, ó. Aí, a hora que eu ponho o dielétrico, a constante, a capacitância vai ser o kappa vezes o C0. O kappa é maior que 1, aí você vê que a energia depois é maior, a energia potencial é maior. Por que ela é maior? Porque eu separei mais carga. Então, a capacidade de realizar um trabalho, que trabalho é esse? Uma corrente elétrica que as cargas tendem a se unir, uma no sentido da outra. Esse é o trabalho da força elétrica, que está armazenado ali. É de produzir uma corrente maior, porque eu tenho mais carga separada. Então, o ΔU aqui foi positivo. Se a variação da energia potencial foi positiva, significa que o trabalho, que o sistema, ele não fez trabalho, ele recebeu o trabalho. Que na convenção do trabalho pelo sistema seria um trabalho negativo. Porque ele não está fazendo, ele está recebendo. Preciso empurrar o dielétrico. Entenderam esse conceito? É legal, não é? Que é um modo, assim, de você, mas você imaginar um pouquinho, você consegue ter uma ideia bem clara, pensar um pouquinho a respeito do que é energia potencial elétrica. Que é basicamente, quanto mais carga separada eu tenho, maior é a energia potencial. Bom, aqui tem algumas configurações, brincadeirinhas, com capacitor de placas paralelas, com dielétricos. E esse tipo isso é muito comum em exercício de física 3, tá? Com capacitores, em geral. Então aqui, ó, eu tenho um capacitorzinho, né, um capacitor área A, separação dele, só que eu preenchi com 2 dielétricos. Um pedaço dele. Eu coloquei uma parte do espaço entre as placas. Eu pus um dielétrico de constante dielétrica 1. E na outra parte eu coloquei um constante dielétrica K2. É K1 e K2. E aqui eu marquei os pontos C, B e A só para a casa da integral. E a espessura de cada um desses dielétricos é D1 e D2. Então, para calcular a diferença de potencial entre as placas, eu vou por uma integral de linha, passando pelos 2 dielétricos. Então, eu vou de C a B, que é o campo no E2, que é nessa região do dielétrico 2. Aí eu tenho que continuar ela de B até A.
pelo dielétrico 1 que tem o campo E1. Na hora que eu fizer isso aqui, vai dar simplesmente as distâncias. Né? Um dá C menos B e o outro dá B menos A, que é o D1 e D2, vezes o respectivo campo. Então, ó, a diferença de potencial total é o E2 vezes o D2 mais o E1 vezes o D1. E aí, nesse caso, eu tenho, olha, o campo, se eu não tivesse dielétrico lá, era a densidade de carga sobre o epsilon zero, que seria a carga total aqui, dividido pela área, dividido por epsilon zero também. Então, isso aqui implica que o campo 1 e 2 que está aqui nada mais é do que o E0, que é isso aqui, dividido pelo K1 ou K2. Aí eu substituo isso aqui, eu vou ter a diferença de potencial. Que está aqui. O que é isso? Ó? É o E0, aqui é o E0, Q epsilon 0A, sobre o K1. Esse aqui é o E1, vezes o D1. Aqui, ó, Q epsilon 0A, que é o E0, por K2. Esse aqui é o E2, vezes o D2. Aí, o que eu tenho de comum aqui? Eu tenho a carga. Bom, então se eu tenho a carga isolada e o V aqui, a capacitância é Q sobre V. Só que aqui eu escrevi V sobre Q que fica mais fácil para ver. Vai ser 1 sobre a capacitância. Vai ser o D1 epsilon 0 sobre A mais D2 epsilon 0 A. O que é isso aqui? É a capacitância de um capacitor de placas paralelas com a permissividade 1 numa distância D1. Então, é 1 sobre a capacitância 1. Esse aqui tem uma capacitância e esse aqui tem outro. Então, C1 vai ser isso e C2 é isso. Então, de novo, ó, isso aqui equivale a um arranjo de capacitores em série. E a capacitância equivalente, 1 sobre a capacitância equivalente, que é o dispositivo todo, é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá? É a formulinha de arranjo de capacitores em série. O que mais eu tenho para falar sobre isso? Uma outra coisa que costuma se perguntar é o seguinte: se eu tenho dielétrico, quanto vale as cargas de polarização? Então, qualquer coisa relacionada com carga de polarização dielétrica, eu tenho que lembrar da fórmula que relaciona o D, o E e o P. Então, o D é a permissividade vezes o campo, que também é igual à permissividade do vácuo vezes o campo do material, mais o vetorzão P. Isso vale para os dois dielétricos. Quanto que vale o campo em cada um? Então, é 0 sobre K1 e 0 sobre K2. Bom, aí se eu calculo o D, em qualquer dos meios que eu calcular, é simplesmente multiplicar o E pelo epsilon. Aqui eu escrevi aqui embaixo o quanto que dava, que estava aqui em cima também. Então, o epsilon 1, 2 é o K1, 2 vezes o epsilon 0. E o campo é 1, 2 é o E0 sobre o K1, 2. Então, você multiplica os dois, os K se cancelam e dá o mesmo valor que teria para o vácuo. Então, o D, que é o vetor de deslocamento elétrico, ele se conserva na interface. Por quê? Porque ele é normal. Lembra que a gente discutiu isso? Uma das condições de contorno que a gente vai ver quando tiver a equação diferencial, equação do máximo na forma diferencial, é que a componente normal ao D, ela se conserva em qualquer interface, a menos que exista uma densidade de carga líquida nessa interface. E aqui não tem carga líquida, só carga de polarização, porque ambos os dielétricos estão neutros. Aí, como eu tenho o D e o E, é só fazer a diferença, o D menos epsilon 0 E, isso vai me dar o módulo do P, no meio 1 e no meio 2, no dielétrico 1 e 2. E esse P, ele tem densidade de cargas, unidade da densidade de carga, e ele representa, o módulo dele é a carga de polarização. Então, aqui ficaria o
substituindo aqui, né? Ficaria K1 sobre K1 vezes a densidade de carga, que é o valor que está na placa. Aí, então, a carga de polarização na interface D. Aqui, ó, polarização na interface. Interface, aqui eu representei um pontinho B aqui. Então, ó, sigma em B na parte do dielétrico 1, que é o P1. Densidade de carga de polarização, o 1 aqui é do dielétrico 1, no ponto B. Ele é mais. Aqui eu preciso ter o sinal. O módulo dele é dado por isso, mas o sinal tem que ver que interface eu estou. Se a vermelha aqui, ó, é a placa positiva, então a polarização, a carga menos vai estar aqui e a carga mais vai estar aqui. Então, nessa interface, no meio 1 é positivo. No meio 2, como ele está para cá, mas no ponto P, na interface, vai ser o menos. O módulo só muda o capa, né? Então, bom, não sei. Eu acho que se você não praticar um pouquinho disso, você tem dificuldade na hora de fazer alguma coisa, embora seja simples. Não tem nenhuma conta complicada, nada. Tem que olhar bem, é a física mesmo, o que está acontecendo. Então, isso é um arranjo em série. Tem também um arranjo em paralelo. Que agora eu vou preencher a área entre as placas com dois dielétricos diferentes, mas ocupando regiões diferentes. Não ao longo da espessura, mas um do lado, um em cima do outro, um do lado do outro. Os dois têm a espessura D, mas cobrem regiões diferentes da placa. Então, quanto fica a capacitância disso daqui? Então, aí, ó, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, não sei se todo mundo esquece, que embora eu tenha dielétrico diferente aqui, tá? O potencial das placas é o mesmo. Então, é como se eu tivesse dois dielétricos ligados no mesmo potencial. Ou seja, dois capacitores ligados em paralelo com uma fonte. Por que eu falo isso? Porque os dois vão estar submetidos à mesma diferença de potencial. Então, se eu fizer a integral do campo, né, para calcular a diferença de potencial, no dielétrico 1 ou no dielétrico 2, dá o mesmo valor. Só que o campo numa região é diferente do campo da outra. Será que é diferente? Vamos ver. Bom, vou fazer a integral de linha aqui, vai dar E1 vezes D e o outro vai dar E2 vezes D. E isso tem que ser igual. Porque ó, a diferença de potencial no condutor é a mesma em qualquer lugar. Então, logicamente, eu tenho que o campo 1 é igual ao 2. Então, o campo aqui vai ser igual ao campo aqui. Mas como que pode ser isso se a constante de elétrica é diferente? Mudando o quê? A densidade de carga na superfície. Embora a carga total seja a capacitância do sistema aqui, dividido pela diferença de potencial, que é V, a carga se distribui de um modo diferente. Nessa região área 1, eu tenho uma densidade de carga e aqui eu tenho outra. Essa densidade de carga é que me dá os campos. Lembra, o campo entre a placa é a densidade de carga sobre o epsilon 1. O epsilon, a constante de elétrica, a permissividade de elétrica. Então, eu tenho sigma 1 sobre epsilon 1 nessa região aqui. Sigma 2 sobre epsilon 2 nessa região aqui. Então, o campo vai ser igual, porque os dielétricos, a densidade de carga em cada região ocupada por dielétricos diferentes, ela é diferente. Então, ó, A1 vezes a sigma dá uma carga aqui e outra carga aqui. As cargas são diferentes, mas o campo que elas determinam através desses dielétricos é o mesmo.
E aí, ó, eu grifei aqui que nessa interface os campos são iguais. De novo, essa aí vai ser uma outra condição de contorno que a gente vai ver no último bloco desse curso, nas últimas 2 aulas, que ela vai mostrar que a componente tangente de uma interface, a componente do campo elétrico, sempre se conserva. Isso que dá, por exemplo, a refração. Essa conservação da componente tangente do campo elétrico é que faz a luz desviar numa interface. Então, a gente não sabe disso ainda, a gente não demonstrou isso. Mas a hora que demonstrar, dá para usar essa propriedade para calcular, fazer esse cálculo que a gente está fazendo aqui. Então, o que vai ser o sigma 1? Vai ser o epsilon 1 vezes o E1 vezes o epsilon 1. O E1 vai ser o V sobre D. O E2 também é V sobre D. Então, eu tenho que as densidades de carga em cada uma das regiões. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero calcular a carga em cada uma delas, para calcular a capacitância. A densidade de carga é o E1 vezes o epsilon 1. A densidade de carga na área 2 é o E2 vezes o epsilon 2. Capacitância, carga sobre V. A carga 1 é a densidade de carga nessa região, que é o sigma 1 vezes o A1. Mais a densidade de carga aqui, vezes a área 2, que vai dar a carga. Então, isso aqui é a carga total. Carga na região 1, carga na região 2. Dividido por V. Mas o V, aí o sigma aqui, ó, está dado em função de V sobre D. Os V's vão cancelar, só vai sobrar os D's. E vai ficar o quê? O capacitor, a fórmula da capacitância equivalente de capacitores em paralelo, que é simplesmente a soma. Mas capacitor paralelo é toda vez que eu pego capacitores e submeto eles a uma mesma diferença de potencial, são capacitores em paralelo. E a fórmula vai ser essa daqui de calcular. A capacitância de cada um deles somados, que é a capacitância efetiva. Então, nesse caso, vale isso. E se for fisicamente separados os capacitores, mais ligados nesse mesmo potencial, numa mesma diferença de potencial, a capacitância efetiva é a soma das capacitâncias individuais. Então, ó, vamos fazer uma brincadeira. Então, a gente falou de capacitor, tal. Como é que chega num valor de capacitor alto, que é a capacitor comercial? Como é que a gente pode chegar nisso? Quero brincar com isso. Mas cuidado, porque um capacitor, mesmo caseiro, depende de como ele é confeccionado, você pode pôr uma carga muito grande nele. Você vai levar um choque se você tocar nos terminais dele. Então, como é que faz um brinquedinho potencialmente perigoso? Comercialmente é feito assim. 2 folhas de um material condutor e de um material dielétrico, sanduichadas e enroladas, para ocupar pouco espaço. E aí tem uma casca metálica em volta para blindar eletricamente isso, por causa de ruído elétrico, e um isolante plástico. E os condutores, conectores aqui inseridos, cada um tocando em um das folhas condutoras. Você quer fazer um em casa. Pega papel alumínio, daquele de enrolar na assadeira para colocar coisa para assar. A gente vai fazer um cálculo aqui. Ó. Vou pegar 2 folhas com 5 centímetros de largura e a folha, o rolo inteiro. Esse rolo que compra no mercado tem mais ou menos uns 10 metros. E aí pega 2 rolinhos também. 2 rolinhos, pega um rolinho só de plástico PVC, aquele plástico fininho,
usado para embrulhar alimento. A espessura, o mais espesso deles, é da ordem de 10 microns, a espessura daquela folhinha. E a constante dielétrica do PVC, que é um polímero polivinílico, é 4. Aí a gente vai pegar ele um pouquinho mais largo, para que as lâminas de metal não encostem, um pouquinho mais comprido. Aí você estende o PVC, põe uma folha de alumínio em cima, põe outro PVC e a outra folha de alumínio. E enrola. Isso aí, usando a fórmula do capacitor paralelo, que é 2 placas paralelas. Não importa que elas estão enroladas. A gente vai usar essa fórmula aqui, com constante dielétrica 4, só que vai aumentar 4 vezes a quantidade de carga, e fazer a conta de quanto que vai ser. A capacitância vai ser 4, que é a constante dielétrica, a permissividade do vácuo, os 5 centímetros vezes 10 metros, dividido por 10 microns. Vai dar 1,8 microfarad. Então, se você vai olhar no... Certo? Eu acho que sim. Você vai lá naqueles comerciais lá, você tem até 100 microfarads. 100 já é um número grande. Mas você pode ter capacitor enormes. Eles variam muito de tamanho. E o tamanho é diretamente ligado à energia que eles armazenam e à carga. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, de 1,8 microfarad. Se você ligar ele em 110 volts e você desconectar a hora que a diferença de potencial está no pico, porque a tomada é alternada. Né? Então, para você manter a carga, você tem que desconectar exatamente a hora que dá o pico da diferença de potencial. Você vai ter da ordem de 200 microcoulombs lá dentro, que é enorme. Se você compara aquele da nuvem, seria 27 coulombs. Então, dá um fator 10 mil de diferença. Mas é uma carga considerável. Imagina, para um raio, mesmo um raio 1000 vezes mais fraquinho. Então, é isso. Olha. Essa aula aqui foi para vocês verem mais essa parte de capacitores. O que é aquela energia potencial? A hora que você separa cargas, você cria energia e você armazena isso em capacitores. Ele é um dispositivo ativo no circuito. Por quê? Porque toda vez que eu altero a diferença de potencial, ele vai jogar uma corrente no sistema. Então, se eu diminuo a diferença de potencial, ele vai soltar a carga que ele tem. Então, ele mais que faz uma função de fornecer corrente para o sistema. Só que a gente não vai ainda entrar em circuitos, porque eu não falei sobre correntes. A gente vai começar a parte depois da prova, vai cair só na segunda prova, vai ser sobre correntes elétricas. Aí, depois de corrente, aparece o campo magnético. A gente vai falar de campo magnético, aí vai aparecer o indutor. Lá no fim, a gente vai falar de circuitos elétricos baseados em resistor, que é a hora que a gente faz um modelo microscópico da corrente, aparece o resistor, capacitor, que é esse dispositivo que a gente discutiu, e o indutor. O capacitor, ele armazena campo elétrico, o indutor vai armazenar campo magnético, e com a variação da diferença de potencial, o indutor e o capacitor, eles variam de modos diferentes. E eles tendem a se alternar. E aí tem uma analogia muito legal disso, que é o seguinte, é que você imagina um sistema oscilatório mecânico, seria um pêndulo. Então, o que o pêndulo faz? Ele tem energia cinética e potencial, tudo mecânico. E ele fica convertendo de energia cinética para potencial. E fica alternando. Se ele não tiver atrito, ele fica nessa alternância para sempre. O sistema elétrico, o circuito elétrico baseado em capacitor e indutor, eles ficam alternando.
a energia entre armazenada no campo elétrico e armazenada no campo magnético. E eles ficam alternando, oscilando com uma equação análoga à do pêndulo. A única diferença é que o amortecimento que tem lá, o atrito, aqui vai ser o resistor, que é o que dissipa energia. Na hora que a corrente elétrica passa por ele, ele aquece, ele produz, o atrito da corrente com os átomos produz aquecimento e perda de energia do sistema. E é esse tipo de circuito que a gente vai discutir depois que introduzir o indutor. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam legal, tenham acompanhado a aula. Não é muito difícil essas coisas. É bastante informação e ela tem muito detalhezinhos. Mas o legal é que não existe conta complicada. Não tem aquelas integrais para calcular campo de distribuição elétrica, nem de potencial, nada. É tudo regrinha de 3, praticamente, nessa parte aqui. Tá? Bom, obrigado a vocês por assistir a aula. Pense o que vocês querem fazer com a prova. E se todo mundo concordar, eu não me importo em mudar. Mesmo que eu tenha que correr para preparar a aula de segunda, porque esse curso aqui eu estou fazendo pela primeira vez, não tem nada pronto. E é isso. Professor, Oi. só uma pergunta, é das 7 horas até meia-noite, são 5 horas de prova? O tempo para Vocês querem falar mesmo? disso? Não, só tô perguntando. Não, tô brincando. Não, não é isso, sim. Eu ponho ela na hora da aula e deixo até a meia-noite. Beleza. Você sabe dizer mais ou menos quantas questões são, professor? Geralmente 4 a 5? Eu costumo por 4. Entendi. Beleza, obrigado. Prova nível Deus? Não, cara. Olha, meu conceito de prova diverge muito dentro do Instituto.